Olha, é carnaval e muita gente aproveitou para viajar, para encontrar família, os amigos, para ir para algumas festas, também festa em casa, hein? Por favor, nada de aglomerar na rua. E acabaram não seguindo as normas de segurança para conter a transmissão da Covid. Mas e agora? O que fazer para retomar as atividades sem colocar a saúde dos outros em risco, hein? Sobre isso que vamos falar agora com a infectologista Luciana Pacheco no quadro Explica Pra Gente, que está no ar. Ela já está aqui com a gente, doutora Luciana Pacheco. Muito boa tarde, doutora Luciana. Uma boa segunda-feira de carnaval, né? Não tem festa na rua, mas dentro do coração a gente tem aquela animação todo ano que a gente preserva, né? Boa no mês de fevereiro. Mas aí vem essa preocupação toda. Como é que aproveita a folia sem aglomerar, sem colocar os outros em risco? Qual é o limite, né? Como é que a gente sabe se está se expondo ao risco e, consequentemente, expondo outras pessoas também? Boa tarde. Boa tarde. E a gente sabe que está se expondo ao risco se a gente aglomerar. Então, se a gente sair, ou mesmo se a gente encontrar pessoas que não são do nosso convívio habitual, é um risco. Porque a gente não sabe como as pessoas se cuidam em casa, então, assim, como as pessoas se cuidam também aglomerando, então o risco existe ao se aglomerar. E aí, o que é que a gente deve fazer depois dessas aglomerações inevitáveis, né, do carnaval, mas dos feriados? A gente já viu isso acontecer no final do ano, né, no Réveillon, depois do Réveillon, a gente teve aquele pico de casos de Covid, provavelmente por essa nova variante, que é muito mais transmissível. Então, agora, no carnaval, a gente também imagina que isso vai acontecer, porque as pessoas estão aglomerando, a gente está vendo aí, né, na televisão, as aglomerações acontecendo. E aí é possível que aumente esses casos. Então, a primeira orientação que eu dou é, se você estiver com algum sintoma gripal, não vá trabalhar, não vá para as suas atividades habituais. Procure se testar inicialmente, porque a gente sabe que a Covid pode acontecer com um sintoma gripal, qualquer um, tossir, espirrar, corizar, ter febre. Então, se você está com esses sintomas, é importante que não vá trabalhar, porque a gente, dessa forma, já evita não só a Covid, mas como outras doenças de transmissão respiratória, como a gripe, como a influenza, que a gente também teve nesse tempo. Com certeza, tem que estar sempre lembrando dessas dicas, desses cuidados, né? E recebemos até aqui dúvidas de telespectadores. Eu queria até colocar aqui a pergunta no ar, que nós recebemos, olha só, da Daniela Souza, lá da cidade universitária. Ela diz, em caso de aglomerações com pessoas de fora do condomínio, do convívio pessoal, o que pode ser feito para evitar? Porque a senhora já falou aí, né, doutora Luciana, que tem que evitar aglomeração. Mas se não deu para evitar, se você está lá na sua casa e tem muita gente estranha que vai chegando, convidado do convidado, e quando você viu aí, já teve contato com pessoas que você nunca viu, né? Como é que você faz? Que sintomas você tem que ficar atento? Então, além do que eu falei, né, se a pessoa apresentar algum sintoma, se não ir trabalhar e procurar se testar. Então, o teste vai orientar, nesse caso, se é Covid ou não. É imprescindível que a gente faça esse teste se estiver com sintomas. Mas a gente também sabe que mesmo sem sintomas, a pessoa pode transmitir. Pode estar infectado pelo vírus, mas não tem sintomas. São as pessoas assintomáticas, como a gente chama, e pode acontecer isso na Covid. Então, se a pessoa aglomera com quem não conhece, evitar ao retornar para casa. Está viajando, por exemplo, mas na sua casa você tem pessoas mais vulneráveis, idosos, mesmo que não sejam, a gente sabe que a transmissão dentro de casa é grande, então é importante que a pessoa fique de máscara, mesmo dentro de casa. A máscara é uma proteção muito grande contra a Covid. A gente aprendeu isso ao longo da pandemia. Então, quanto mais pessoas estiverem de máscara no ambiente de trabalho e mesmo em casa, nessa situação de aglomeração, é importante que a gente utilize essa proteção. Existem vários tipos de máscara,
a máscara cirúrgica, a máscara N95, que é aquela que a gente usa mais no ambiente hospitalar. Mas se a gente vai para um ambiente fechado, é importante que a gente tente usar essa máscara N95. Então, em casa, aglomerou, use máscara, para você, até uns 7 dias aí, 5 a 7 dias depois, que é mais ou menos o tempo do período de incubação média, né, da Covid, o tempo que é aquele que a gente pega a doença e depois contrai o vírus e depois é que começa a apresentar os sintomas. Então, esse tempo aí é interessante que a gente use a máscara dentro de casa e procure ficar um pouco isolado. Então, procure não comer com as pessoas, não fazer as refeições na mesa, porque é uma forma também de contaminação, porque as pessoas ficam próximas umas das outras. Então, tomar esses cuidados, que a gente vem falando isso ao longo da pandemia, mas que ainda hoje as pessoas não usam, às vezes usam a máscara abaixo do nariz, né, como se o nariz não fosse, não fizesse parte da transmissão. Então, a gente vê muita gente com a máscara embaixo do nariz, embaixo do queixo, e aí não adianta usar essa máscara, melhor até que não utilize. Pois é, uma dica tão simples, né, doutora Luciana? Tão simples que a senhora está dando, né? No caso que a pessoa está com dúvida se está doente ou não, usa máscara, inclusive dentro de casa, bem simples. Tem inclusive outra pergunta aqui de outro telespectador, o Luciano Marques, lá do Antares, está dizendo, olha, além do uso das máscaras e do álcool, quais outros cuidados podem ser reforçados? Ela já falou aí no início, né, que é não aglomerar, usar a máscara. Que outros cuidados, doutora? Essa orientação que até já dei na pergunta anterior é de você ficar distante das pessoas. Então, a gente sabe que a forma de transmissão da Covid é principalmente pela gotícula que sai da boca, quando a gente tosse, ou quando a gente fala, quando espirra. E essa gotícula, ela é pesada e ela normalmente não ultrapassa 1,5 m, 2 metros. A gente sabe que também tem a forma de transmissão aérea, mas aí o ambiente fechado é que é mais perigoso nessa questão do ambiente aéreo. Então, a gente ficar distante de uma pessoa, 1,5 m, 2 metros, por isso que eu disse, ficar um pouco isolado mesmo dentro de casa, para evitar essa possível transmissão. E mesmo no ambiente de trabalho, então, se vai trabalhar, tente ficar num local que você não está com sintomas. Precisa trabalhar, coloca a máscara e tente ficar distante das pessoas 1,5 m, 2 metros. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Explica Pra Gente, trazendo essas dicas sempre tão importantes, né, doutora Luciana? Não custa lembrar, a gente está aqui para isso, né? Muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima, e quem não completou seu esquema vacinal, está na hora de completar, né? Tomar a segunda dose, tomar o reforço. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não tomaram nem a primeira dose. E a gente sabe que as pessoas que agora que pegaram Covid, agora com essa variante Ômicron, estavam completamente vacinadas, tiveram pouquíssimos sintomas. A gente vê aí um número de casos muito grande, mas um número de hospitalização e de óbitos pequeno, quando a gente compara com aquele no começo da pandemia. Então, sim, se vacine. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Pois é, isso é fundamental, né, que ela acabou de falar. Lembrar da vacinação. Falamos dos cuidados e a vacinação é um deles, né, minha gente? Como ela disse, tem gente que tomou a primeira, não voltou para tomar a segunda, não fez o reforço da vacinação, da imunização, aí não fica completo, né, gente? Tem que seguir o calendário direitinho, de acordo com a sua faixa etária, entendeu? Bom lembrar, hoje não tem vacinação aqui em Maceió, mas a partir de amanhã os pontos voltam a abrir. Na terça e na quarta nem todos estarão abertos, mas a partir de quinta-feira tudo normalmente, aliás, na quarta-feira já funcionando normalmente os pontos aqui na capital. Só hoje e amanhã que tem apenas 6 em funcionamento, mas confere lá no site da prefeitura se você está com a sua dose atrasada. Toma a tua dose e fica totalmente imunizado, tá bom? É a melhor atitude que você pode ter agora.